Olá, eu sou Cláudio Amorim, divulgador espírita. Mais uma vez aqui estamos para falar sobre temas doutrinários, desta feita a convite dos nossos amigos, das nossas amigas do Centro Espírita Semeadores do Amor, localizado em Vilas do Atlântico, região metropolitana de Salvador, Bahia. Nós vamos falar hoje sobre uma passagem evangélica que se encontra explicada em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23º. Esse capítulo tem por nome Estranha Moral, nós vamos explicar por quê. E é a passagem que diz abandonar pai, mãe e filhos. Pedindo desde já que Jesus nos abençoe, que Deus nos inspire e ampare por intermédio dos seus mensageiros. Bom, essa passagem do capítulo que se chama Estranha Moral. Por que Estranha Moral? Justamente porque fala de passagens de Jesus que aparentemente, devido à forma, devido à linguagem que chegou até nós nos escritos evangélicos, parecem palavras contraditórias, parecem palavras que não estão de acordo com os ensinamentos do Mestre, no sentido do amor que veio pregar e exemplificar, enfim, das suas lições. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo, vem nos explicar, lançar luz sobre essas passagens do Evangelho, para que não reste aí algum mal-entendido. Allan Kardec, sob a inspiração dos Espíritos, nos traz interpretações importantes, interessantes, as quais, evidentemente, ao longo do tempo, nós podemos também ensaiar outras, respeitados os fundamentos doutrinários e dentro da lógica dos ensinamentos de Jesus no próprio Evangelho. Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada nos trechos a que se refere a nossa fala desse momento. Pois bem, nós temos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo abandonar pai, mãe e filhos. Então, no item 4 do capítulo 23, uma mensagem de Mateus. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Nessa passagem nós vemos que Jesus se refere a uma multiplicação de bênçãos, ou seja, terá por herança, ou seja, poderá desfrutar do cêntuplo de tudo isso. Que tudo isso? Ele fala de posses, ele fala da casa, fala de terras, mas fala também das relações afetivas incorporadas ou relativas aos papéis que nós representamos no mundo, de irmãos, mães e pais, enfim. Então, Jesus diz que na vida eterna a herança se multiplicará, o que significa que ele está colocando, como vai explicar Kardec mais adiante, a vida futura acima da vida material, da vida imediata e mesmo acima da vida de relações que nós construímos especificamente na encarnação. Porque essa vida de relações prossegue. Nós vamos continuar com a leitura e vamos, então, buscar melhores explicações para esse verbo abandonar, deixar pai, mãe e filhos, irmãos, irmãs, etc. Uma outra passagem, em Lucas, disse-lhe Pedro, quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. E Jesus observou, em verdade vos digo que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, seu pai ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já nesse mundo muito mais e no século vindouro a vida eterna. Século vindouro é uma força de expressão, um modo de falar, certamente isso tem a ver com um tempo futuro ainda distante, são sutilezas de linguagem que muito provavelmente não interferiam com a mensagem relativamente àquelas pessoas a quem Jesus se dirigia na sua época. Mas, de novo, o outro evangelista nos traz nas suas anotações esse tema de deixar as circunstâncias da vida terrena, de deixar a segurança do lar em busca de algo superior. Nós temos ainda no item 6, Senhor, eu te seguirei, mas permite antes que disponha do que tenho na minha casa. E essa resposta de Jesus vai
ao encontro das duas falas anteriores, dos itens 4 e 5, e nos ajuda a compreendê-los. Então, Jesus responde a essa pessoa que disse que queria antes dispor de seus bens. Quem colocar a mão no arado, charrua, o arado, e olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Ou seja, quem estiver ainda muito apegado às coisas da vida terrena não pode penetrar, ou não pode ascender, ou não pode habitar essa outra dimensão de vida, essa outra dimensão existencial que Jesus está chamando o reino de Deus. Isso quer dizer que a vida espiritual, ou mais propriamente, a experiência da vida espiritual, ela não pode ser completa enquanto nós estivermos apegados às coisas deste mundo. Essa experiência da vida espiritual é muito importante colocar dessa forma. Vamos abrir um parêntese aqui. Muitos de nós, frequentemente, dizemos assim, o meu espírito, o espírito de fulano de tal, quando, na verdade, nós deveríamos dizer eu, espírito, fulano ou fulana, espírito, porque nós somos espíritos, nós não temos espírito. Então, a experiência da vida espiritual não tem que aguardar nós estarmos desencarnados para que ela possa se processar. A experiência da vida espiritual é também no aqui e agora. Jesus se referia sempre a um reino dos céus, a um momento posterior, porque, muito provavelmente, as pessoas naquela época não estariam aptas, até por seu primarismo intelectual e o primarismo filosófico de então, elas não estariam aptas a compreender essa dupla natureza da nossa vida na Terra, de sermos, ao mesmo tempo, espírito, mas um espírito temporariamente preso a um corpo material e, portanto, experimentando as vicissitudes da matéria, do tipo de vida material característico do nosso planeta. Seria muito sutil isso. Então, Jesus estabelece essa separação entre vida atual e vida futura para que a mensagem se torne mais clara. A vida material era material mesmo. A maior parte das pessoas a quem Jesus se dirigia não tinha tempo para grandes considerações filosóficas, para considerações metafísicas, para considerações elaboradas a respeito da vida e do além-vida. O cotidiano era muito duro, a labuta muito intensiva e permanente. As pessoas nasciam e viviam numa luta constante pela sobrevivência. Desencarnavam jovens, na maioria. As desencarnações das mulheres por parto eram muito frequentes, as desencarnações pela má nutrição, as doenças infecto-contagiosas. Era uma vida, de fato, muito dura naquela época. Então, Jesus não podia se utilizar com essas pessoas de uma expressão ou de expressões muito elaboradas, não podia aprofundar muito filosoficamente. Nós podemos hoje, a partir das suas palavras, compreender de maneira mais abrangente aquilo que ele veio nos dizer, mas essa compreensão, como explica Kardec também, ela provavelmente não estava ao alcance de quase ninguém a quem Jesus se dirigia naquela época. Pois bem, então Jesus vai explicar, ou Kardec, perdão, vai explicar que o pensamento de Jesus era esse, os interesses da vida futura prevalecem, né? E Kardec explica também uma coisa muito interessante. Ele diz, bom, por exemplo, quando uma pessoa deixa o seu lar, deixa a sua família para servir a pátria, por exemplo, num combate militar, em defesa do país, supostamente. É um exemplo que Kardec dá para tornar é um exemplo bem concreto, então, para tornar a questão mais concreta. Isso é considerado uma honra, isso é considerado um gesto de desprendimento em prol de uma coletividade. Nós podemos atualizar o exemplo, para não entrar muito por essa esfera das guerras, aí, das campanhas militares. O próprio Espiritismo diz que quando a humanidade evoluiu bastante, as guerras desaparecerão. Mas quando alguém, por exemplo, ingressa numa organização ou vai prestar um serviço público ao público numa cidade distante, por exemplo, tem que abandonar temporariamente família, tem que abandonar, às vezes, pai, mãe, irmãos, e até mesmo filhos, porque às vezes não existe a condição de uma mudança, a família não pode acompanhar a pessoa,
Então, por exemplo, alguém que ingressa na Organização dos Médicos Sem Fronteira, frequentemente essas mulheres e homens se mudam de país, vão para regiões de conflitos, vão para regiões onde as epidemias graçam com mais força, e tem que socorrer ao próximo, distantes da sua família, distantes do aconchego do lar. E ninguém considera que isso seja uma desonra ou um desrespeito para com a família, ou que a pessoa ame menos a família porque se afasta para prestar um serviço. Da mesma forma, as pessoas, quando se casam e mudam de casa, e muitas vezes mudam de cidade, e mudam de estado, em um país como o nosso, que é um país continental, às vezes, por força das necessidades profissionais, das necessidades na constituição de uma nova família, nós nos mudamos para distâncias grandes dos familiares e temos que passar muito tempo sem vê-los e sem os encontrarmos. Então, esse é um aspecto muito prático e muito direto, que nos fala diretamente ao cotidiano, à nossa vida de relação, e que explica claramente que a mensagem de Jesus vai ser entendida, nesse sentido, em termos relativos. Abandonar quer dizer, às vezes, as missões que a vida nos coloca, ou as missões que nós nos propomos desempenhar na vida, nos levam à distância dos nossos entes queridos e nos forçam a abandonar uma certa situação nas relações, provisoriamente e, às vezes, até mesmo por tempo mais prolongado. Então, esse é um lado da questão. Para servir, nós precisamos, muitas vezes, abdicar da convivência. Existem outras possibilidades, outras explicações, interpretações dessa mensagem de Jesus, ou essas passagens de Jesus incorporam uma mensagem muito profunda e que nós devemos, de fato, analisar com bastante cuidado, porque, em certo sentido, abandonar pode não ser abandonar fisicamente, afastar-se fisicamente, mudar-se de cidade, de região. O abandonar aí pode ter um sentido de não mais acompanhar, de não mais seguir junto. Quando as nossas convicções morais, quando o sentimento do dever, quando a nossa atitude perante a vida, em função de tentarmos seguir Jesus e seus ensinamentos, tornem-se incompatíveis com as atitudes, com as expectativas, com as prioridades dos nossos entes queridos. E, às vezes, até mesmo com as exigências dos nossos entes queridos. Então, esse abandonar quer dizer não acompanhar psicologicamente, não acompanhar emocionalmente. Enquanto preparava essa fala, pensei em 3 exemplos extremos, que fazem referência a espíritos elevadíssimos e, portanto, não se aplicam diretamente a cada um de nós, mas que nos ajudam a compreender a questão. Francisco de Assis. Francisco de Assis era um jovem que levava vida comum, até quando desperta para uma perspectiva diferente e vê que a vida frívola que levava carecia de sentido. E se propõe, então, a seguir uma nova jornada, priorizando a religiosidade, não a religião formal, mas a religiosidade, que nele, Francisco, manifesta-se por meio do serviço inabalável, contínuo
em favor do próximo, no socorro às necessidades alheias. Nós sabemos que Francisco era filho de um rico comerciante. E a ruptura dele com a família, e particularmente com o pai, naquela encarnação, foi uma ruptura definitiva. Francisco despojou-se até mesmo das roupas do corpo ao sair de casa para a sua nova jornada. Por quê? Por excentricidade? Por agressividade? Não. Francisco de Assis radicalizou, no sentido ético, a sua atitude perante a vida e chegou à conclusão que aquelas vestes ricas que ele portava tinham sido conseguidas, primeiro, por meios que não eram seus, porque era o trabalho do pai, e segundo, por práticas comerciais que ele não aprovava. Como ele não aprovava as práticas comerciais que deram origem, ou que possibilitaram aquelas vestes privilegiadas, despojou-se delas. E cobriu-se com o primeiro manto que apareceu, que lhe foi dado. É uma ruptura radical. Jesus abandonou literalmente o lar, abandonou o pai e mãe. Mas é muito mais do que um abandono físico, é muito mais profundo do que um abandono físico, por exemplo, que ele ia trabalhar em outro lugar. É um abandono por princípios, é um abandono por perspectiva, é um abandono por visão de mundo. A sua visão de mundo tornou-se de tal modo incompatível com a visão de mundo dos pais, que naquele tempo, naquela conjuntura, na sua situação específica, ele não teve alternativa, outra possibilidade, senão abandonar pai e mãe. Não quer dizer que nós vamos sair aí excentricamente, de uma hora para outra, achando que viramos Francisco e fazendo a mesma coisa. O exemplo é sempre relativo às circunstâncias. Mas a ideia de que, às vezes, rupturas radicais são necessárias é uma ideia importante que nós devemos registrar. Muito semelhante é a história de Siddhartha Gautama, o príncipe Siddhartha, que torna-se Buda, um iluminado. Também era de origem riquíssima, de uma família nobre, vivia, segundo os narradores da época, dentro da grande área limítrofe ao palácio, não conhecia a pobreza, não conhecia aquelas pessoas que andavam esfarrapadas, doentes, famélicas, não conhecia a realidade para além dos muros daquele mundo, a fantasia, daquele mundo de privilégios em que vivia. Um dia passeando, e ao se deparar com uma pessoa pobre, andrajosa, doente, ele perguntou do que se tratava. E o servo que o acompanhava explicou: são as pessoas doentes, elas têm fome. Mas não sabia que existia isso. Compadeceu-se. Siddhartha, segundo a narrativa, era casado com uma jovem muito bela, muito digna, muito inteligente, mas disse que não poderia prosseguir naquela vida. De novo, estamos contextualizando no seu tempo, da forma como se vivia, nas circunstâncias específicas daquele espírito encarnado, que sentiu um chamamento incompatível com a situação em que vivia. Incompatível com a lógica daquela existência nos formalismos da nobreza,
Então, abandona essa vida e segue em toda a simplicidade, buscando o caminho da iluminação, na convivência direta com as dores humanas, sem filtros. De novo, o tema da ruptura radical com uma situação familiar, social, existencial, incompatível com o chamado da alma. E é por isso que, às vezes, as maiores rupturas ocorrem justamente no momento do maior despertamento. Quando a alma é chamada ou chama à sua verdadeira vocação. Vocação, vocacionar, chamar. E pode ocorrer que esse chamado seja tão forte que já não permita a contemporização diante de maneiras, de hábitos, de condutas que não estejam conformes às demandas do ser. Eu falei em 3 casos. O terceiro caso é o próprio Jesus. Tem aquela passagem que Jesus pergunta, em que Jesus pergunta quem é minha mãe e quem são meus irmãos, porque disseram que a mãe e os irmãos foram buscá-lo, porque disseram que ele tinha perdido o juízo, porque vivia cercado do povo, ensinando e junto com seus discípulos curando, acharam que ele tinha perdido o juízo. Aparentemente, os irmãos de Jesus, e talvez até mesmo sua mãe, temiam as represálias dos sacerdotes, dos fariseus, e talvez também dos prepostos romanos, na medida em que a popularidade de Jesus aumentava muito e a sua forma de proceder, os seus ensinamentos poderiam talvez ser considerados uma forma de subversão. Então, dessa preocupação nasceu essa ideia de que Jesus estava fora do seu juízo, estava fora da sua razão. E ele diz para o povo: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está no céu. É claro que no caso de Jesus, a configuração familiar tem um sentido completamente diferente do que tem para nós. Jesus encarna em um seio familiar porque ele vem ao mundo como ser humano, mas evidentemente Jesus é muito mais, e aquilo que ele significa vai muito além do que um membro de uma família. Porque a família, para Jesus, era a humanidade inteira, conforme explica Emmanuel, essa maneira de dizer é muito bela. A família de Jesus é a humanidade toda. Então, ele não podia considerar nenhum privilégio por parte daqueles que eram seus familiares consanguíneos, já que ele era como encarnado, ainda que encarnado, familiar de toda a humanidade. Então, aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus é a minha família. Foi assim que Jesus colocou. Então, esse é um caso, evidentemente, diferente, tendo em vista, tal como nós entendemos, nós espíritas, a peculiaridade da encarnação de Jesus. Nós entendemos como uma encarnação única no nosso mundo, em seus atributos, na missão do mestre, na sua relação com os demais espíritos encarnados e desencarnados, nós entendemos como encarnação única. Então, nós podemos pensar mais próximos de nós, ainda que distantes de nós, os exemplos de Siddhartha, o Buda, e de Francisco de Assis. Na prática, o que isso tudo significa? Significa, por exemplo, que digamos, eu sou sócio dos negócios de família. Então, meu pai, meus irmãos, minha mãe, minhas irmãs, são sócias de um negócio. Nós somos sócios em família. E, em determinado momento, eu compreendo que a família está praticando pilantragem nos negócios, que está lesando fornecedores, que está lesando consumidores, que não respeita eticamente os parceiros na atividade econômica. E eu não quero mais fazer parte disso.
É muito possível, é provável mesmo, que o dia que eu disser para a família, eu não quero mais fazer parte disso, haja uma ruptura radical. Porque talvez os outros membros da família não estejam preparados para compreender a minha posição. Talvez os outros membros da família não estejam preparados para reconhecer a precariedade dessa atividade desonesta, desleal, da falta de princípios. Não é porque, de repente, a gente fica melhor do que todo mundo, mas é porque, em determinado momento, a consciência chama e até mesmo clama. E, uma vez ouvida, a nossa atitude diante da vida muda. E isso, às vezes, gera rupturas radicais. E é até mesmo possível que, por parte da família, existam reações virulentas. É possível que a família nos diga que vai nos deserdar, que então eu saio da sociedade sem levar nada. E é possível mesmo que eu tenho que sair de casa, que eu tenho que sair do condomínio, que eu tenho que sair da cidade e começar a vida por mim mesmo, toda de novo. Talvez a vida econômica. É uma possibilidade. É um exemplo desse abandonar, que não é um abandonar, vou deixar a família porque eu vou trabalhar em outro lugar, talvez até para a própria empresa da família, não é isso. Esse abandono é bem compreendido. Se assim, não, nós vamos abrir uma filial longínqua e eu vou ser gerente dessa filial. Vai haver saudades, etc., mas vai ser aquela festa, todo mundo vai ficar muito feliz, principalmente se os negócios derem certo, se a minha filial, ou se a filial sob minha responsabilidade, trouxer bastante dinheiro, trouxer bastante sucesso para os negócios, mesmo por intermédio de práticas ilícitas, desonestas, desleais, antiéticas. Agora, se eu disser, olha, para permanecer na empresa, eu não vou mais compactuar com essas práticas, porque eu penso que moralmente é indefensável, isso certamente pode dar problema. Outra circunstância muito comum, uma família é vocacionada para uma determinada área, digamos, uma área profissional onde há prestígio social, digamos, direito, medicina, uma família de advogados, de juristas, uma família de médicos reconhecidos que tem a sua clínica, tem o seu hospital, enfim. E é esperado, na maioria das vezes, seria mais ou menos, digamos assim, um caminho natural, que os filhos sigam as atividades dos avós, que sigam as atividades dos tios, que sigam as atividades dos pais. E muitas vezes os filhos são discriminados, seriamente discriminados, por não querer seguir. E passam a sofrer, inclusive, assédio dentro do lar. É normal que essa filha ou que esse filho assediado em casa um dia precise viver a sua própria vida, precise conquistar a sua independência psicológica, a sua independência afetiva, a sua independência econômica, a sua independência moral, psíquica. E para isso talvez precise sair de casa. E essa saída de casa nem sempre vai ser bem compreendida. E às vezes vai ser chamado de bobo, de besta, de tolo, porque está perdendo uma grande oportunidade de seguir o caminho bem-sucedido profissionalmente de pais, tios, avós, tias, enfim, para correr riscos e para buscar um outro caminho, que não é aquele. Pode acontecer. Não é regra. Muitas famílias, ao contrário, se utilizam do sucesso já conquistado para prestigiar as verdadeiras vocações dos filhos. Tem um caso muito interessante, que é o de Santos Dumont. Santos Dumont, que foi um dos pioneiros da aviação, era filho de um fazendeiro, cafeicultor, muito rico. E o pai de Santos Dumont, identificando nele uma vocação muito grande para as artes mecânicas, disse, olha, eu vou mandar você para estudar em Paris, você não precisa se preocupar com nada. Você aprenda, estude, faça coisas boas. E Santos Dumont, então, teve toda a liberdade que a riqueza material proporcionava e usufruiu dessa liberdade, trazendo inventos de grande benefício para a humanidade, que certamente na época foram absolutamente revolucionários. Então, esse é um contra-exemplo de uma família rica que prestigia a vocação do seu filho, e daí decorre um ganho social, e, nesse caso, por intermédio da tecnologia, um ganho social tremendo. Mas, bom, é claro que o uso do avião para a guerra, para bombardear, para matar pessoas, etc., não tem nada a ver com o Santos Dumont. Ele não pensava em nada disso, ele pensava em popularizar o avião como meio de transporte para as pessoas poderem se deslocar e viver com, enfim, melhor, com mais alegria, etc. Tanto que Santos Dumont suicidou-se quando os aviões foram utilizados muito intensamente na guerra, particularmente
na Guerra Civil Espanhola, e ele não suportou, ele já sofria de depressão, e suicidou-se por causa disso. Mas isso é uma outra questão, é apenas um parêntese para nós, enfim, falarmos da vida desse grande brasileiro. Mas o fato é que ele foi compreendido na sua vocação e foi estimulado dela. Mas isso nem sempre acontece. E às vezes as filhas e filhos precisam abandonar pais e mães. Abandonar não quer dizer que vão deixar afetivamente, não quer dizer que vão deixar de amar, mas precisam seguir o seu caminho. Filhas, filhos precisam seguir o seu caminho. Em situações extremas, isso pode acontecer mesmo até no caso de casais. Não vou entrar no mérito, não vou julgar, não vou entrar em análises mais profundas porque não tenho os elementos para fazer. Mas recentemente saiu na imprensa uma notícia que chamou a atenção. Diante do assassinato brutal do George Floyd recentemente nos Estados Unidos, por parte de um policial que permaneceu ajoelhado sobre o pescoço da vítima durante 8 minutos e 46 segundos, enquanto a vítima clamava pela própria vida e dizia que não podia respirar. A esposa desse policial, casada com ele há muitos anos, pediu divórcio imediatamente depois do episódio. Uma vez que foi revelado o que de fato aconteceu, ela pediu divórcio. De novo, não entra no julgamento. Deveria continuar amando, deveria continuar companheira, agora na dificuldade, mesmo ele tendo cometido esse erro tremendo, um homicídio cruel e frio. Ela fez uma ruptura. A ruptura conforme a sua consciência. A sua consciência não posso continuar vivendo ao lado desse assassino frio. Vamos por hipótese. Provavelmente ela fez essa opção porque não reconheceu no seu marido os traços de arrependimento, de contrição, de desejo de reparação diante do erro cometido. E ela achou que não poderia continuar convivendo maritalmente ali no dia a dia como companheiro de um homem capaz de uma atitude como essa e que tudo indica, de novo, não estou fazendo um julgamento, me faltam os elementos. Estou trabalhando por hipótese em um caso que nos parece representativo para o assunto em pauta. Aparentemente não demonstrou remorso, arrependimento, nenhum desejo de reparação. Já era um homem com a ficha corrida ruim, já tinha várias denúncias de comportamento violento acima da força proporcional que um policial, evidentemente, tem que usar ao longo da sua carreira. Ela pediu divórcio, ela fez a ruptura, porque achou que não era suportável. Da mesma forma, a esposa ou o esposo de uma pessoa que se torna bandida, muitas vezes tem que fazer a ruptura. Eu conheci um caso de uma moça assim. Ela sofreu muito. Casou-se, depois, com alguns anos de casamento, o marido envolveu-se em atividades ilícitas, como nós chamaríamos na gíria, barra pesada, e ela pediu a separação. E ele se tornou um perseguidor, inclusive, mas ela achou que, evidentemente, não podia conviver com com os ilícitos que ele cometia, com os abusos que ele cometia e os seus comparsas, os cúmplices. E ela, então, divorciou-se, litigiosamente, porque ele não admitia a separação. O indivíduo ainda tinha a vaidade de achar que ele estava no direito de impor à jovem esposa, com uma filha pequena, inclusive, que convivesse com ele, apesar dos seus malfeitos. De novo, abandonou o marido. E aí abandonou mesmo. Né? É possível que nem tenha deixado de amá-lo. Mas o amor não nos pode tornar escravos daquelas pessoas que querem nos levar com elas à vala comum. São casos, e há casos e casos. E esses casos nos dizem que nós, nas nossas formas de convivência familiar,
nossa vida em família, nós precisamos dar espaço para que cada um seja quem é, e, claro, desde que não invada o direito do outro de ser também quem pode ser, desde que não cause prejuízo à sociedade, desde que não queira estabelecer um domínio e sufocar os entes sob sua convivência. É o que os irmãos de Jesus e a mãe queriam fazer com ele naquele momento, sufocá-lo, dizer, não, você não pode fazer isso aí, porque isso aí você está fora da sua razão. Vamos para a sua vida normal, no ofício de carpinteiro, e só isso, que é isso que se espera de você, que é isso que se espera de nós. Então, esse abandono, muitas vezes, se refere à necessidade das rupturas, que são processos psicológicos, psicossociais, que ocorrem com alguma frequência, e muitas vezes, por nós não encontrarmos a coragem para as rupturas, porque elas vão nos causar inconvenientes econômicos, porque elas vão nos causar alguma solidão, nós acabamos nos submetendo e nos escravizando aos ditames de pais e mães, filhos, filhas, esposas, maridos, arbitrários, dominadores, manipuladores. Não é a proposta do espírito encarnado, não é a proposta do espírito encarnado espírita desperdiçar a sua encarnação, encolher-se, abdicar do bem que pode fazer a fim de atender aos interesses pecuniários, mesquinhos, ao psiquismo desequilibrado de outrem, que não compreende, não liberta e não quer compreender. Não faço aqui nenhuma apologia das rupturas arbitrárias, por vaidade, por orgulho, por leviandade. Mas com Jesus, o que nós procuramos compreender é sob que condições, em que circunstâncias determinadas rupturas são necessárias, precisam ser conduzidas sempre dentro da paz possível, dentro da serenidade possível, civilizadamente, a fim de que não fiquem cicatrizes e dramas a serem equacionados mais adiante. Uma ruptura não precisa representar baixaria na família. Uma ruptura pode ser simplesmente o reconhecimento de que nós seguimos, nos amamos e nos seguimos gratos uns aos outros por aquilo que fizemos e fazemos uns pelos outros, mas que ao invés de seguirmos juntos, olhando para o mesmo lado, às vezes precisamos seguir olhando para lados diferentes, de acordo com as nossas aptidões, com os nossos princípios, com a nossa visão existencial, com as nossas convicções e com aquilo que a nossa consciência manda. Refletamos sobre essa mensagem de Jesus, vamos ao Evangelho, nós sempre precisamos ir à fonte, então nós vamos lá, aqui, Abandonar Pai, Mãe e Filhos, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, e é muito importante nós estudarmos o capítulo todo, porque ele forma uma unidade. Ficam as reflexões, com a gratidão pela oportunidade de estarmos juntos pelos meios eletrônicos, pelos meios virtuais que a Misericórdia Divina nos proporciona por intermédio da ciência e da tecnologia. Que a paz permaneça conosco, agora e todos os dias. Obrigado.